primeiro é José Rodrigues Miguel, este livro Léa e Outras Histórias, e também um outro que é Um Homem Sorri à Morte com Meia Cara, edição Assírio e Alvim. Pedro, tu quando escreveste sobre esta reedição do José Rodrigues Miguel, chamaste à tua crónica Finalmente. Porquê? Finalmente Miguel, porque de facto ele morreu em 1980 e viveu muitos anos fora, sobretudo em Nova Iorque, quando aliás morreu, e havia a obra completa na estampa, mas que já só se encontrava em alfarrabistas e na Feira do Livro, onde eu os comprei todos ao longo dos anos. E depois percebi, falava a muita gente, a editores, de reeditar o Miguel, e percebi que havia um problema complicado com heranças, essas coisas. E pelos vistos, alguém conseguiu resolver isto, e a Assírio e Alvim anuncia, logo aqui na primeira página, obras de José Rodrigues Miguel, ou seja, vamos ter todos os seus livros de ficção e não ficção, e aliás, estes dois primeiros é um livro de contos, o Léa, e esse Um Homem Sorri à Morte com Meia Cara, que é uma espécie de testemunho sobre um internamento num hospital nova-iorquino. Brevemente, porque é que ficaste contente e porque é que é bom termos novamente disponível os livros do Rodrigues Miguel? Bom, desde logo pela digamos, reparação de uma lacuna que é ele estar desaparecido da nossa memória por não haver os livros disponíveis, por não haver livros dele disponíveis. Como estava até há muito pouco tempo a Maria Judite Carvalho, que é uma autora fantástica, e que foi toda reeditada. Eu acho que o Rodrigues Miguel é um dos grandes ficcionistas, um dos grandes narradores portugueses, que faz ali a transição entre um realismo mais estrito e uma literatura mais preocupada com, se quisermos, a condição humana, que é um percurso não muito diferente do que faz o Virgílio Ferreira, ou de uma forma completamente diferente também o José Cardoso Pires. Não que ele tenha afinidades com um ou com outro, quer dizer, tem algumas, mas é um grande escritor de Lisboa, sobretudo da Lisboa de quando ele era criança e jovem. Início do século XX, início República. Do século XX, República. Ele ficou com essas imagens, porque ele foi estudar para a universidade na Bélgica e, portanto, as memórias que ele tinha de Portugal eram as pré-universidade, e por isso esse foi um material daquelas pessoas que, por estar fora, ainda está cá na sua cabeça. E o Léa tem dois dos contos fundamentais do Miguel. Eu acho que o Léa, propriamente dito, é o melhor conto dele e um dos melhores contos portugueses. É precisamente passado na Bélgica? Passado na Bélgica, numa pensão manhosa, onde está o protagonista, um português, um cientista português, e que se envolve com uma rapariga que é empregada lá na pensão. E o que tem de incrível a história, tem duas coisas incríveis. Uma é a naturalidade com que tudo aquilo acontece, que o livro é de 58, que contrasta claramente com tudo o que havia ainda de interditos e distâncias em Portugal. Portanto, a sexualidade dela está completamente à flor da pele, sem qualquer, até curiosamente sem qualquer malícia, é tudo muito natural naquela abordagem, isso por um lado, e por outro, porque ele não se apercebe na altura e só se vem a perceber mais tarde de que provavelmente aquilo era uma relação amorosa. E, portanto, o texto é uma carta. E que era correspondido até, não é? Sim, que era correspondido naquilo que eventualmente poderia sentir. Quer dizer, na verdade, ela é que gostava dele e ele não soube perceber isso. E, portanto, é um texto com um tom absolutamente imaculado e muito bom narrativamente, nos episódios mais ou menos patuscos da vida na pensão e da vida de um expatriado na Bélgica, e é um conto magnífico. E o outro é o Saudades para a Dona Genciana, que lá está, é sobre a Lisboa Antiga, quando começaram os elétricos, a maneira como os elétricos mudaram enfim, a cidade, e é sobre essa figura que é uma brasileira que está sempre à janela e que é, digamos, a diva do bairro, e na qual se centra toda
relativa à azáfama daquele lugar e as pulsões sexuais do protagonista, do narrador, que notoriamente insatisfeito nesse aspecto da sua vida, mas ao mesmo tempo observando por todos os lados essa digamos, a vida, apesar de tudo, a acontecer mesmo em condições às vezes adversas. Ficam então estas reflexões para esta sugestão: José Rodrigues Miguel, Léa e outras histórias. Também Um Homem Sorria à Morte com Meia Cara, ambos edição Assírio Alvim, como o Pedro dizia, finalmente Miguel e finalmente, talvez, além destes outros livros que possam vir do José Rodrigues Miguel. Já sabe, se quiser conhecer também melhor as razões pelas quais o Pedro destaca este autor e uma poeta, basta escutar o podcast nas plataformas habituais.